Gravação iniciada, fica à vontade, né? Bem, pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos, nosso grupo de formação de leigos da Diocese de Iguatu, e hoje nós vamos falar sobre os dogmas, sobre o Papa e sobre a Igreja. Pode passar o slide, Moisés. Hoje é o nosso sexto encontro. O primeiro encontro, a Maikele falou sobre os dogmas sobre Deus. No segundo encontro, o Raimundo nos trouxe os dogmas sobre Jesus Cristo. No terceiro encontro, Moisés, os dogmas sobre a criação do mundo. No quarto encontro, o Pedro, com os dogmas sobre o ser humano. E o nosso último encontro foi com a Leila, os dogmas marianos. Hoje, o nosso sexto encontro, nós vamos falar sobre os dogmas sobre o Papa e a Igreja. E eu estarei à frente dessa formação. Davi. O nosso roteiro será este. Hoje refletiremos sobre 5 dogmas. O primeiro, a igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. O segundo, Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. O terceiro dogma, o Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, não somente nas questões de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. O quarto dogma, o Papa é infalível quando se pronuncia ex cátedra. E o quinto dogma, a Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Então, hoje nós vamos iniciar com o primeiro dogma sobre o Papa e a Igreja. O dogma de que a Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Cristo fundou a Igreja, ele estabeleceu os fundamentos de doutrina, culto e constituição. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, logo de início, nós nos deparamos com esta verdade. Cristo estabeleceu os fundamentos de doutrina e de culto. O pequeno rebanho que Jesus, o bom pastor, veio convocar em torno de si, constitui a verdadeira família de Jesus. Assim, aos que ele assim se reuniram em torno dele, ele ensinou uma maneira de agir, uma maneira nova de agir. Ele dizia aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então ele aperfeiçoou, ele trouxe a lei à perfeição. Amem os vossos inimigos, sejam sal da terra e luz do mundo. E não só isso, não só os fundamentos de doutrina, mas também de culto. Ele nos ensinou uma oração própria. Quando orardes, não fazeis como aqueles que vão para o templo para que sejam vistos, mas entrem no quarto e orem ao Pai que está oculto. E o Pai que está oculto recompensará. E quando forem rezar, dizei, Pai nosso que estás no céu. Então ele também nos ensina uma oração própria. Mas não só isso, também uma constituição. O Senhor Jesus, ele doutou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Então, há antes de tudo a escolha dos 12 apóstolos e Pedro como chefe deste grupo, representando assim as doze tribos de Israel. Eles são as pedras de fundamento da Nova Jerusalém, que é a igreja. Os 12 e os outros discípulos, eles participam da missão de Cristo. Eles participam de seu poder, mas participam também de sua sorte. Nós veremos isso.
E é por meio de todos esses atos que Cristo prepara e constrói a sua igreja. Pode passar, Moisés. Então nós vemos aí, logo de início, este versículo que tanto é falado, né, pelos teólogos. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18. E aqui, como vocês podem ver, esta pintura, né, a entrega das chaves a São Pedro, do pintor Pietro Perugino, não sei se é assim que se pronuncia, né, mas Pietro Perugino, né, ele, mais ou menos no ano 1480, foi convocado por Roma, né, pelo Papa Sixto IV, para pintar painéis para as paredes da Capela Sistina, né? Então nós podemos aí apreciar essa bela arte. Nesse estudo, de início, eu gostaria de esclarecer que nós veremos citações bíblicas de santos, papas, teólogos, de concílios, de doutores e de pais da igreja sobre a sua divina fundação, bem como as consequências e os desdobramentos dessa fundação divina. Então eu peço desculpa logo de início se ficar um pouco maçante, mas eu acho que é muito importante nós vermos cada uma dessas citações, né, de santos, de papas, de teólogos e de doutores da igreja, né? E fiquem à vontade para fazerem alguma intervenção ou algum acréscimo. Vamos lá. A igreja prefigurada desde a origem do mundo. Então, logo de início, nós nos deparamos com essa verdade. A igreja, ela nasce do coração de Deus. No nosso terceiro encontro, o Moisés nos falava sobre os dogmas da criação do mundo. E nós vimos toda aquela beleza, toda aquela obra de Deus. E agora nós podemos entender a finalidade de tudo aquilo. Nós podemos entender em vista de quem o mundo foi criado. Então nós temos aqui três importantes autores, né? Primeiro, o Pastor de Hermas, que é uma obra literária do século II. Também o Santo Aristides de Atenas, pai da igreja, né, e foi um autor grego do século II, que ele é primordialmente conhecido por conta da sua obra, né, a Apologia de Aristides, e também o grande São Justino, filósofo e mártir, né, o mais importante dos padres apologistas do século II depois de Cristo. São Justino foi denunciado e foi decapitado, né, por volta do ano 165, né, sobre o reinado de Marco Aurélio, né, e esse imperador, que era filósofo, e foi a quem o próprio Justino dirigiu a sua apologia, né. Então, na obra desses três autores está escrito: o mundo foi criado em vista da igreja. Então, olha que profundidade. Toda aquela obra de criação do mundo foi criado em vista da igreja. Também Santo Epifânio de Chipre, né, conhecido como Epifânio de Salamina, foi bispo de Salamina, na ilha de Chipre, e mais tarde foi bispo de Chipre, né, durante o século IV. E ele era reconhecido pelo seu grande zelo, pela fé, seu amor, né, a caridade pelos pobres, e por sua simplicidade de caráter. Ele é conhecido por compor um grande compêndio das heresias de seu tempo. Dizia o santo Epifânio na sua obra: a igreja é a finalidade de todas as coisas, confirmando também aquilo que estes autores anteriores a ele disse, né? E então chegamos a Clemente de Alexandria, também pai da igreja, foi um grande teólogo que nasceu em Atenas, né, em meados do século II depois de Cristo.
ele vai dizer na sua obra: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então, aqui de início, nós já vemos uma frase de um pai da igreja muito forte, ao dizer que a vontade de Deus é um ato, se chama mundo, e a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então, nós aqui já vemos também um princípio daquele dogma, daquela verdade tão esquecida hoje, de que fora da igreja não há salvação. A intenção de Deus é a salvação dos homens. E é para isso que existe a igreja, para a salvação dos homens, a qual fora dela não há salvação. Pode passar, Moisés. Então, o Pai, o eterno Pai, né, pelo o libérrimo e insondável desígnio da sua bondade, ele criou o universo e decidiu elevar os homens à participação da vida divina, né? E não nos abandonou. Então, todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a sua igreja. Desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada. Ela foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos, na plenitude dos tempos. Foi então manifestada pela efusão do Espírito e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Já no século IV, Santo Ambrósio, doutor da Igreja, afirmava: da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração transpassado de Cristo, morto na cruz. E esta mesma coisa, com outras palavras, mas em um mesmo sentido, vai dizer também o Papa Leão XIII, em 1897, em sua encíclica Dominum Illud Munus. E ele afirma que a igreja, que já concebida, nascera do lado do segundo Adão, adormecido na cruz, manifestou-se pela primeira vez à luz do mundo, de modo insigne, no celebérrimo dia de Pentecostes. Então a igreja, ela nasce do lado aberto de Cristo. Ela nasce do coração transpassado de Cristo na cruz. E ela então é manifestada ao mundo no dia de Pentecostes. E aqueles homens que outrora eram covardes, traíram a Cristo, agora com o Espírito Santo em seu coração, eles são corajosos e então saem pelas nações a pregar o Evangelho, levando inclusive as últimas consequências, que é o martírio. Né? Como nós sabemos, todos os apóstolos, com exceção de João, foram mártires. Né? Pode passar, Moisés. E essa mesma coisa, neste mesmo sentido, vai dizer também o grande São Leão Magno, um dos maiores papas da história e doutor da igreja. Né? Ele já viveu um pouco mais tarde, no século V, né? Século V. Então, da cruz do Senhor, no seu sermão 68, então da cruz do Senhor fez-se a transferência da lei para o evangelho, da sinagoga para a igreja, de muitos sacrifícios para uma única hóstia. Tão evidentemente que, ao exalar o Senhor o último suspiro, o místico véu que fechava os penetrais do templo e o misterioso santuário se rasgou improvisoriamente, de alto a baixo. Santo Ambrósio, ele continua: agora do lado de Cristo aberto, a igreja é edificada, agora formada, agora esculpida, agora criada.
Agora é a casa espiritual elevada a sacerdócio santo. Então aqui nós vemos a perfeita obra de Deus. A nova Jerusalém. Da sinagoga agora se transfere para a igreja. O Senhor faz essa transferência de muitos sacrifícios para uma única hóstia. E é interessante nós refletirmos sobre isso. Mais à frente, pode passar, Moisés, já em nossos tempos, próximos de nossos tempos, né, no ano 1943, vai afirmar o grande Papa Pio XII na sua encíclica Mystici Corporis. De fato, o Divino Redentor começou a fábrica do templo místico da Igreja, quando na sua pregação ensinou os seus mandamentos. Concluiu-a quando glorificado pendeu da cruz. Manifestou-a, enfim, e promulgou-a quando mandou sobre os discípulos visivelmente o Espírito Santo Paráclito. Então aqui nós podemos ver a continuidade da doutrina. Nós começamos lá no século II. E antes disso, antes do século II, né, o próprio apóstolo vai dizer na sua carta aos Colossenses: ele é a cabeça do corpo da igreja. E há uma continuidade. Os pais da igreja são Leão Magno, são Leão XIII, Pio XII, e assim sucessivamente. Uma sequência de papas, de teólogos, de pais da igreja, que afirmam que são unânimes. A igreja nasce do lado de Cristo. Foi o próprio Cristo quem instituiu, foi do próprio Cristo que nasce a igreja, do seu coração transpassado na cruz. Pode passar, Moisés. Então, Cristo é a cabeça deste corpo místico que é a igreja. Ainda o Papa Pio XII, na mesma encíclica, vai dizer um pouco mais à frente: prova-se que este corpo místico, que é a igreja, é realmente distinguido com o nome de Cristo, porque ele deve ser considerado de fato como sua cabeça. Ele é, diz São Paulo, a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça da qual todo corpo, convenientemente organizado e coordenado, recebe crescimento e desenvolvimento na sua edificação. Então, é também desta doutrina que vem o dogma, a expressão, né, fora da igreja não há salvação, essa expressão que aparece nos escritos de São Cipriano, inclusive. São Cipriano de Cartago, e também de Santo Agostinho. Né? A igreja, ela fez essa sua afirmação de que fora da igreja não há salvação, esse dogma, de modo especial no quarto concílio de Latrão, no ano 1215, e em Florença, 1438. Significa justamente que toda a salvação vem de Cristo cabeça pela igreja que é o seu corpo. A graça de Deus, o crescimento e o desenvolvimento espiritual e também da igreja vem da cabeça que é Cristo. Também o grande Papa São Pio X, no capítulo 10º de seu catecismo maior, nos fala as consequências dessa origem divina da igreja, que é a perseguição aos seus membros. Na pergunta 177, ele vai dizer de seu catecismo maior: por que é a Igreja Católica tão perseguida? A Igreja Católica é tão perseguida porque assim também foi perseguido o seu divino fundador. E porque reprova os vícios, combate as paixões
e condena todas as injustiças e todos os erros. Então, é esta a consequência da fundação divina da igreja. O próprio evangelista João, no capítulo 15, vai dizer que Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. O servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão também a vós. O apóstolo São Paulo, em uma de suas cartas a Timóteo, é uma carta de um bispo para outro bispo. Todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui eu relembro também a passagem da conversão de São Paulo, em que Cristo aparece a São Paulo e diz: Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia a Cristo pessoalmente, mas perseguia os membros da igreja, perseguia os cristãos. E, no entanto, Jesus fala: por que me persegues? Então, aqui nós vemos também a união do Cristo, cabeça, com o seu corpo, que é a igreja. Pode passar, Moisés. E chegamos, então, à Constituição Dogmática Pastor Eternos. Pastor Eternos do Concílio Vaticano I. Esta encíclica nós veremos hoje muito, porque é dela, foi a partir dela, que foram proclamados os outros dogmas que veremos adiante, né? E a encíclica vai dizer: sendo, portanto, a Igreja o corpo místico do Deus e homem Jesus Cristo, cabeça invisível, sabendo ele que esta, a seu exemplo, seria também perseguida, e para que o próprio episcopado fosse uno e indiviso, e pela coesão e união íntima dos sacerdotes, toda a multidão dos crentes se conservasse na unidade da mesma fé e comunhão, antepondo São Pedro aos demais apóstolos, pois nele o princípio perpétuo e o fundamento visível desta dupla unidade, sobre cuja solidez se constituísse o templo eterno e se levantasse sobre a firmeza desta fé a sublimidade da igreja, que deve elevar-se até o céu. Então aqui já há também uma ponte para o segundo dogma, que é Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. Então aqui façamos uma distinção. Cristo é a cabeça invisível da igreja. E ele constituiu o apóstolo Pedro como cabeça visível. E o Romano Pontífice é o sucessor do bem-aventurado São Pedro e tem o primado terreno sobre todo o rebanho do Senhor. Então veremos o primado de Pedro nos evangelhos, nós veremos Pedro o primeiro a ser chamado, né, o primeiro apóstolo, e veremos também, né, uma discussão, a possibilidade, né, teológica de que ele pode ter sido a primeira testemunha de Cristo ressuscitado. Veremos as passagens bíblicas que fundamentam essa eleição de São Pedro e veremos também o que nos diz os pais da igreja e os concílios. Pode passar, Moisés. Uma simples análise estatística nos atesta, já por si só, o número preponderante de Pedro nos evangelhos. Então, Pedro encontra-se nos evangelhos mencionado 114 vezes, mais 57 vezes nos outros escritos do Novo Testamento. Ao passo que o nome de João é apenas nomeado 38 vezes nos evangelhos e mais 8 vezes nos Atos dos Apóstolos. Além disso, desses dados estatísticos, nós sabemos que Pedro
pertenceu ao círculo mais íntimo dos discípulos. Nós vemos aqui 3 citações do evangelista Marcos. No capítulo 5, ele vai dizer: "E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago." Então aqui nós já vemos que esses 3 discípulos, incluindo eles Pedro, participava de um grupo íntimo de Jesus. No capítulo 8 vai dizer o evangelista: "E vós quem dizeis que eu sou?" Jesus disse: "E vós quem dizeis que eu sou?" Perguntou-lhes. Pedro tomou a palavra e disse: "Tu és o Messias." E no capítulo 9 de Marcos, tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom estarmos aqui." Então nós podemos ver que Pedro é testemunha da transfiguração, bem como também é testemunha da agonia de Cristo no Horto das Oliveiras. Pedro se comporta como um representante do grupo dos apóstolos e é o seu porta-voz, e é o porta-voz deste grupo. Era sempre Pedro quem tomava a palavra. Os evangelhos sinóticos, eles apresentam Pedro ao mesmo tempo como o primeiro discípulo a ser chamado, o primeiro apóstolo, e também nós veremos uma possibilidade de que tenha sido Pedro a primeira testemunha de Cristo ressuscitado. Pode passar, Moisés. Então, o primeiro chamado. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o evangelista diz: "Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Vinde a mim e farei de vós pescadores de homens." O evangelista Mateus, ele relata muito semelhante. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, esses 2 evangelistas já nos trazem de que Pedro e André foram os primeiros a ser chamados. O evangelista Lucas, ele dá relevo a esta prioridade de Pedro, né, num relato tanto mais significativo, né, e também um pouco mais longo que eu não trouxe, né, mas eu deixo aí para que vocês depois possam ler individualmente. Lucas quis colocar em evidência o lugar de Pedro. Neste relato de Lucas, Jesus sobe, Jesus entra na barca de Pedro. E isto é muito significativo. Esta entrada de Jesus na barca de Pedro, e não de outro apóstolo, mas de Pedro. Além de ser o primeiro a ser chamado, ele é também o primeiro apóstolo. Ele não somente é o primeiro a ser chamado, mas ele é também o primeiro apóstolo. Pode passar, Moisés. As listas dos Atos dos Apóstolos, aliás, a lista dos apóstolos nos sinóticos e também nos Atos dos Apóstolos, são unânimes em colocar Pedro em primeiro lugar na lista, né, e Judas em último. E o evangelista Mateus, ele sublinha mesmo essa prioridade de Pedro. Ele vai dizer, no capítulo 10, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, e assim sucessivamente. Então Pedro é o primeiro
Simão, chamado Pedro. O evangelista Marcos, da mesma forma. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele mesmo quis, e foram até ele. Então constituiu 12 para estarem com ele e para enviá-los a anunciar com a autoridade de expulsar demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro. Também Lucas, ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também chamou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Então nós podemos ver os três evangelhos, os evangelhos sinóticos, são unânimes em colocar Pedro em primeiro lugar. Também, né, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 13, né, o autor traz a mesma regra. Né? Pedro, estavam lá Pedro, João, Tiago e sucessivamente. Mas Pedro em primeiro lugar. Então Pedro é o primeiro a ser chamado e é também o primeiro apóstolo. E aqui nós veremos uma possibilidade, pode passar, Moisés, o slide. O evangelho de Lucas, ele, no relato da aparição aos discípulos de Emaús, ele fala: levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que lhes disseram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os outros evangelistas, né, o evangelista Mateus e Marcos, trazem o relato de que Maria Madalena foi a primeira a ver, foi a primeira testemunha de Cristo ressuscitado. Mas é interessante esse relato que traz o evangelista Lucas. Né? O evangelista Lucas não deixa claro de que as mulheres viram a Jesus. E da mesma forma, neste sentido, também o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele nos assegura, né, não de maneira nenhuma duvidosa, o próprio Paulo ele considera Pedro como a testemunha por excelência do acontecimento pascal. Paulo vai dizer: transmiti-vos em primeiro lugar o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maior parte dos quais ainda vive, enquanto alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e a seguir a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim como a um aborto. Então, há uma possibilidade teológica, existem teólogos que defendem que Pedro também foi a primeira testemunha de Cristo ressuscitado, baseado também nesses dois versículos. E aqui é importante entender o início do que Paulo fala: transmitivos em primeiro lugar o que eu próprio recebi. Então aqui Paulo está simplesmente reproduzindo e transmitindo aquilo que ele ouviu, né? E além de tudo isso, também os pais da igreja, né, falaram sobre a primazia de Pedro, né? Pode passar, Moisés. Aqui nós vemos um relato de Tertuliano. Eu não vou ler tudo, mas o Moisés vai mandar o slide lá no grupo depois para que vocês possam ler. Então eu não vou ler tudo para não nos alongarmos demais. Mas deste relato eu destaco esse trecho, né?
No próprio Pedro, o que Tertuliano fala, no próprio Pedro a igreja foi criada, isto é, através do próprio Pedro. Ele próprio testou as chaves. Além de Tertuliano, também Cipriano de Cartago. Pode passar, Moisés. Também Cipriano de Cartago. Ele vai dizer: aqui fala Pedro sobre quem a igreja havia de ser edificada, ensinando e mostrando no nome da igreja. Para manifestar unidade, ele, por sua própria autoridade, providenciou a origem dessa unidade, a começar de um. Certamente os outros apóstolos também eram o que era Pedro, dotados de igual companheirismo, de honra e poder. Mas o começo procede da unidade. Então também Cipriano de Cartago destaca esta eleição do apóstolo Pedro. Além disso, também Hilário de, não sei se vou pronunciar certo, mas Hilário de Poitiers, ele vai dizer: a fé do apóstolo Pedro penetrou numa região fechada ao raciocínio humano. E esta é a pedra da confissão sobre a qual a igreja é edificada. Então aqui nós vemos relatos, e há muitos outros, né? Aqui eu trouxe apenas exemplos, mas há muitos outros trechos de escritos dos pais da igreja que nos mostra essa primazia de Pedro. Pedro, então, pode passar, Moisés, é o chefe visível da igreja. Então é a definição dogmática trazida pelo Concílio Vaticano I. Ensinamos, pois, e declaramos, segundo o testemunho do Evangelho, que Jesus Cristo prometeu e conferiu imediata e diretamente o primado da jurisdição sobre toda a igreja ao apóstolo São Pedro. Com efeito, só a Simão Pedro foi que o Senhor se dirigiu com estas solenes palavras. E somente a Simão Pedro conferiu Jesus, após a sua ressurreição, a jurisdição de pastor e chefe supremo de todo o seu rebanho, dizendo: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. A esta doutrina tão clara das Sagradas Escrituras, tal como sempre foi entendida pela Igreja Católica, opõe-se abertamente às sentenças perversas daqueles que, desnaturando a forma de governo estabelecida na Igreja por Cristo nosso Senhor, negam que só Pedro foi agraciado com o verdadeiro e próprio primado de jurisdição, com exclusão dos demais apóstolos, quer tomados singularmente, quer em conjunto. Igualmente se opõem a esta doutrina os que afirmam que o mesmo primado não foi imediata e diretamente confiado a São Pedro mesmo, mas à Igreja, e por meio desta a ele como ministro dela. Se, pois, alguém disser que o apóstolo São Pedro não foi constituído por Jesus Cristo, o príncipe de todos os apóstolos, e chefe visível de toda a igreja militante, ou disser que ele não recebeu direta e imediatamente do mesmo nosso Senhor Jesus Cristo o primado de verdadeira e própria jurisdição, mas apenas o primado de honra, seja anátema. Então aqui nós vemos a definição dogmática de que Pedro é o chefe visível da igreja. Foi a Pedro que Cristo deu esta missão e não a um outro discípulo. Veremos também agora rapidamente a primazia de Pedro nos concílios ecumênicos. Então, bem antes do Concílio Vaticano I, em pleno Concílio de Éfeso, 431,
ocorreu uma solene proclamação da primazia petrina, né, chamando Pedro de príncipe e cabeça dos apóstolos, né, e a coluna e fundamento da Igreja Católica, e ao mesmo tempo reconhece o bispo de Roma como o seu sucessor. Né. Vejamos, não há dúvida, e de fato, por todos os séculos é conhecido que o santo e muito bem-aventurado Pedro, príncipe e cabeça dos apóstolos, coluna da fé e fundamento da Igreja Católica, recebeu as chaves do reino das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano. E a ele foi dado o poder de perdoar os pecados. E ele, em seus sucessores, vive e julga até o presente e para sempre. Então, isto no Concílio de Éfeso, no ano 431. O mesmo aconteceu 20 anos mais tarde, no ano 451, no Concílio de Calcedônia, de onde havia aproximadamente 150 bispos, todos eles, aliás, todos eram orientais e somente dois eram ocidentais, que foram os enviados do Papa. Então, vai dizer o Concílio de Calcedônia: esta é a fé dos padres, esta é a fé dos apóstolos. Devemos crê-la, seja anátema quem não crê. Pedro nos fala por meio de Leão. Esta é a verdadeira fé. Porque o Santíssimo e bem-aventurado Leão, na época o Papa era Leão, né? Arcebispo da grande e antiga Roma, através de nós e através deste presente sacrossanto sínodo, junto com as 3 vezes bem-aventurado e glorioso Pedro, o apóstolo que é a rocha e fundação da Igreja Católica e a fundação da fé ortodoxa. Então aqui nós vemos também o Concílio de Calcedônia reafirmando esta mesma doutrina, né, indo além, inclusive, eu diria, né, Pedro nos fala por meio de Leão. E sabemos de um testemunho bem anterior ao concílio de Éfeso, né, e de Calcedônia, que é o testemunho de Santo Irineu, bispo, mártir e pai da igreja do século II. A sua obra contra as heresias, ele vai dizer: indicaremos principalmente a sucessão apostólica mais antiga e de todos conhecida, a da igreja fundada e constituída em Roma pelos 2 gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, aquela que desde os apóstolos conserva a tradição e a fé anunciada. E a fé anunciada aos homens pelos sucessores dos apóstolos que chegam até nós. Assim, confundimos todos aqueles que, de um modo ou de outro, para agradar-se a si mesmos, por vanglória, por cegueira ou por uma falsa opinião, acumulam falsos conhecimentos. É necessário que qualquer igreja, me refiro a todos os fiéis de qualquer lugar, esteja em harmonia com esta igreja, cuja fundação é a mais garantida, e porque nela todos os que estão em todos os lugares conservaram a tradição apostólica. Então aqui nós vemos Santo Irineu no século II, dizendo que qualquer igreja esteja em harmonia com a igreja de Roma. E chegamos, enfim, à definição do Concílio Vaticano I em relação à perpetuidade do primado de São Pedro nos romanos pontífices.
vai dizer a Constituição Dogmática Pastor Eternos do Concílio Vaticano I. Porém, o que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe dos pastores e o grande pastor das ovelhas, instituiu no apóstolo São Pedro para a edificação eterna e o bem perene da igreja, deve constantemente subsistir pela autoridade do mesmo Cristo na igreja, que fundada sobre o rochedo permanecerá inabalável até ao fim dos séculos. Ninguém certamente duvida, pois é um fato notório em todos os séculos que São Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, as chaves do reino, o qual São Pedro vive, governa e julga através dos seus sucessores. Se, portanto, alguém negar-se de direito divino e por instituição do próprio Cristo, que São Pedro tem perpétuos sucessores no primado da Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja anátema. Então aqui nós vemos um outro dogma, o dogma da perpetuidade do primado de São Pedro nos romanos pontífices. E então passamos ao terceiro dogma. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente nas questões de fé e costumes, mas também na disciplina e no governo da Igreja. Conforme esta declaração, o poder do Papa é de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal e imediato. Vamos o que diz o Concílio de Florença. O Concílio de Florença definiu que o Romano Pontífice é o verdadeiro vigário de Cristo e chefe de toda a Igreja, o Pai e o doutor de todos os cristãos. E que a ele conferiu nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de São Pedro, o pleno poder de apacentar, reger e governar a Igreja. Isto é o que diz o Concílio de Florença em 1438. Então, o primado da Igreja Romana, deixa eu ver se é. O primado da Igreja Romana. A Igreja Romana, por disposição divina, tem o primado do poder ordinário sobre as outras igrejas. E que este poder de jurisdição do Romano Pontífice, poder verdadeiramente episcopal e imediato. Nós vimos há poucos instantes o que dizia Santo Irineu. Então, a Igreja Romana devem se sujeitar os pastores e os fiéis de qualquer rito e dignidade, tanto cada um em particular, como todos em conjunto, né? Por dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência. E verdadeira obediência. Não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, né? Mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da igreja espalhada por todo o mundo. De tal forma que, guardada a unidade de comunhão e de fé com o Romano Pontífice, a Igreja de Cristo seja um só rebanho, seja um só redil com um só pastor. Esta é a doutrina católica, da qual ninguém pode se desviar sob pena de perder a fé e a salvação. Então, o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro,
o Romano Pontífice, é juiz supremo de todos os fiéis. Passe aí, Moisés, o slide. É juiz supremo de todos os fiéis. Vai dizer a Constituição dogmática do Concílio Vaticano I. E como o Pontífice Romano governa a Igreja Universal, em virtude do direito divino do primado apostólico, também ensinamos e declaramos que ele é o juiz supremo de todos os fiéis, podendo-se em todas as coisas pertencentes ao foro eclesiástico recorrer ao seu juízo. Declaramos também que a ninguém é lícito, olha só que trecho importante, né? Eu não sei se Ivo está aqui na nossa formação, né? Não, não está. Mas olha só, declaramos também que a ninguém é lícito emitir juízo acerca do julgamento desta Santa Sé, nem tocar neste julgamento, visto que não há autoridade acima da mesma Santa Sé. Por isso, estão fora do reto caminho da verdade os que afirmam ser lícito apelar da sentença dos pontífices romanos para o concílio ecumênico, como sendo uma autoridade acima do romano pontífice. Então, meus irmãos, vejamos aqui o que fala a Constituição Dogmática Pastor Eternos do Concílio Vaticano I. Um erro tão difundido hoje, né, da falada sinodalidade, né, e muitos outros erros, né? E olha o que diz a definição dogmática. Estão fora do reto caminho da verdade os que afirmam ser lícito apelar da sentença dos pontífices romanos para o concílio ecumênico, como sendo o concílio ecumênico uma autoridade acima do romano pontífice. E neste próximo slide, nós veremos aqui uma ponte para o quinto dogma, que veremos daqui a pouco. A natureza e o caráter do primado do pontífice romano. 16 anos antes, aliás, 16 anos depois da definição do Concílio Vaticano I, em 29 de junho de 1896, vai dizer o Papa Leão XIII, este grande Papa, na sua encíclica sobre a unidade da Igreja. Seria, porém, afastar-se da verdade e contradizer abertamente a constituição divina da Igreja. Olha só aquilo que nós falávamos lá no início, e que Cristo estabeleceu uma constituição para a sua Igreja. Seria, portanto, contradizer abertamente a constituição divina da Igreja, pretender que cada um dos próprios bispos, tomado isoladamente, deve estar sujeito à jurisdição dos pontífices romanos, mas não o devem todos os bispos tomados juntos. Então, não importa se um bispo não importa um bispo tomado isoladamente ou em conjunto, ou todos os bispos, mas todos eles devem se submeter à autoridade, à jurisdição do pontífice romano. E é exatamente isto, que vai definir também a Constituição dogmática do Concílio Vaticano I. Se, pois, alguém disser que o Romano Pontífice cabe apenas o ofício de inspeção ou direção, mas não o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao governo da Igreja,
espalhada por todo o mundo, ou disser que ele só goza da parte principal deste supremo poder, e não de toda a sua plenitude, ou disser que este seu poder não é ordinário e imediato, quer sobre todas e cada uma das igrejas, quer sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, seja anátema. Então, vejamos, vejamos agora, meus irmãos, uma, uma importante observação. Este supremo, né, e esse pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, do Papa, precisa estar em conformidade com a razão natural e a revelação divina. Devemos nos recordar, de acordo com o ensinamento constante da Igreja, expresso de maneira tão clara no Concílio Vaticano I, que o Papa recebeu a jurisdição suprema e recebeu a jurisdição suprema não para ensinar novidades, mas para guardar, transmitir, explicar, né, e aprofundar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo ensinaram aos apóstolos. Então nós veremos isso no próximo dogma também. Mas de início, já gostaria de deixar claro que o Papa ele não pode, portanto, mudar o ensinamento doutrinário e moral da Igreja. Né? Vou dar um exemplo: proibir ou praticamente proibir uma liturgia que se desenvolveu desde os tempos dos apóstolos, uma liturgia que expressa perfeitamente o ensinamento da Igreja, que formou a fé de inúmeras almas e também a vida espiritual delas, desde os tempos apostólicos até os nossos dias. É um exemplo. Também o Papa, né, ou um concílio com o Papa, fora das condições de infalibilidade, tem a autoridade, sim, que vem de Cristo, né? Mas não está garantida absolutamente, na verdade, pela assistência divina. Nesse caso, a autoridade deve ser respeitada e deve ser acatada. Mas existe a possibilidade de erro, existe a possibilidade de imprudência em um ensinamento, uma ordem ou uma lei. Se o erro ou a imprudência se verifica em um ensinamento concreto, mas não infalível, e se são constatados não por capricho de alguém, mas verdadeira oposição com a razão natural ou o ensinamento da igreja, a própria doutrina da igreja sempre reconheceu a possibilidade de não se acatar este ensinamento pontual, obviamente guardando o respeito devido ao vigário de Cristo. Dentro de uma situação assim, nós não estaríamos sendo, portanto, filhos rebeldes da igreja, mas os seus filhos fiéis. Tampouco estaríamos fazendo livre exame do magistério, como fala o padre Daniel, mas fazendo um bem maior, fazendo uso da nossa inteligência, um dom natural que Deus nos deu. A nossa inteligência que não pode aceitar que sejam verdades dois ensinamentos contraditórios. A lei, nós lembramos também, neste momento, falando deste caráter do Papa, de que ele tem a jurisdição sobre a igreja, mas é bom recordar que a lei deve ser promulgada, primeiro, por uma autoridade legítima,
E que também a lei é uma ordenação da razão, como fala Santo Tomás. A lei é a ordenação da razão ao bem comum. E deve estar conforme ao bem comum. Está conforme a reta razão e se dirigir ao bem comum. A lei, para ser lei, ela não pode ser contrária à razão e à revelação divina ou à doutrina católica. A lei não pode ir contra o bem comum, contra a lei suprema que é a salvação das almas. Então, a obediência tem um limite bastante claro. Não se deve obedecer quando a ordem se opõe à fé ou à moral. Nesse caso, não seria uma desobediência, mas uma obediência a Deus. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens, diz a Sagrada Escritura. Então, o quarto dogma, o penúltimo, nos diz: o Papa é infalível quando se pronuncia ex cathedra. O objeto da infalibilidade são as verdades de fé e os costumes, revelados ou em íntima conexão com a revelação divina, revelados ou em íntima conexão com a revelação divina. A condição é que fale como pastor e mestre de todos os fiéis, fazendo uso de sua suprema autoridade. Assim foi o que definiu os padres do Quarto Concílio de Constantinopla, o ano 879, se não me engano. Pode passar, Moisés, o slide. 879, seguindo o exemplo dos antepassados, né? Os padres fizeram esta solene profissão de fé. A salvação consiste, antes de tudo, em guardar a regra da fé verdadeira. E como a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não pode ser vã os fatos a têm confirmado, pois a sé apostólica sempre se conservou imaculada a religião católica e santa a doutrina. Por isso, não desejando absolutamente separar-nos desta fé e desta doutrina, esperamos merecer, perseverar na única comunhão pregada pela Sé Apostólica, na qual está sólida, íntegra e verdadeira a religião cristã. Então aqui nós vemos, na Sé Apostólica de Roma, sempre se conservou imaculada a religião católica. Sempre se conservou imaculada e santa a doutrina católica. Também os gregos, né, com a aprovação do Segundo Concílio de Leão, no ano 1200, passa aí, Moisés, o slide, 1272, eu acho. 1272. Os gregos professaram que a igreja, a Santa Igreja Romana, goza do supremo e pleno primado e principado sobre toda a Igreja Católica. Primado que, com verdade, ela reconhece humildemente ter recebido, com a plenitude do poder do próprio Jesus Cristo, na pessoa de São Pedro, príncipe dos apóstolos, de quem o romano pontífice é sucessor. E assim como a Igreja Romana, mais do que as outras, deve defender a verdadeira fé, assim também, quando surgirem questões acerca da fé, cabe a ela defini-las. Então, cabe ao Romano Pontífice, cabe à Igreja Romana definir a verdadeira doutrina. Cabe à Sé Romana resolver as questões acerca de fé, as controvérsias, não é?
O Papa é infalível em determinadas ocasiões. Aqui nós vemos a definição dogmática. Nós, apegando-nos à tradição, recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus nosso Senhor, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a Igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com o qual Cristo quis munir a sua Igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja, irreformáveis. Se, porém, alguém ousar contrariar esta nossa definição, o que Deus não permita, seja anátema. Então, aqui nós vemos claramente as condições necessárias para que um Papa ou um concílio com o Papa defina algo infalível. Nós vemos que o Papa, em questão de a jurisdição e o governo da Igreja, não é infalível, não está livre de erros. Agora, aqui não. Aqui, quando um Papa, auxiliado pelo Espírito Santo, define algo como infalível, não há erro. Está livre de todo erro. E quais são as condições da infalibilidade? Acabamos de ler. As condições é que o Papa, pode passar Moisés isso, é que o Papa pronuncie ex cátedra e só quando pronuncia ex cátedra. E o que é pronunciar ex cátedra? É quando ele fala como pastor e mestre de todos os fiéis, fazendo uso de sua suprema autoridade. A autoridade dada por Cristo no apóstolo São Pedro. E é também necessário que tenha a intenção de definir alguma doutrina de fé ou costume, para que seja acreditada por todos os fiéis. Portanto, as encíclicas pontificais não são definições ex cátedra, mas também, não podem estar em contradição com o magistério ordinário universal. O sujeito da infalibilidade papal, acredito que todos aqui saibam disso, é o Papa. É o Papa legítimo, em sua qualidade de sucessor de Pedro, e não outras pessoas ou outros organismos, como, por exemplo, as congregações pontificais, a quem o Papa confere parte de sua autoridade magistral. Então, a razão da infalibilidade é a assistência sobrenatural do Espírito Santo que preserva o supremo mestre da Igreja de todo erro. A consequência da infalibilidade é que a definição ex cátedra dos papas sejam por si mesmas irreformáveis. Ou seja, sem a possibilidade de uma intervenção posterior de qualquer autoridade. E então eu pergunto a vocês, é frequente que isto aconteça? A definição solene, infalível de uma verdade de fé é frequente? Não
não é frequente, né? Muitos papas nunca utilizaram esse poder. Houve somente um caso desse gênero, que foi no século XX. Já foi agora, né, no século passado, que foi a definição do dogma da Assunção da Virgem Maria ao céu, né, pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, né, justamente o que a Igreja celebrou solenemente ontem, a Assunção da Virgem Maria ao céu. Então, vai dizer a definição: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e por nossa própria autoridade. Olha só que bonito. Algo que se perdeu muito, né, nesses últimos pontificados. E por nossa própria autoridade, afirmamos, declaramos e definimos como dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, depois de ter terminado o curso de sua vida terrestre, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Por conseguinte, se alguém, o que não apraz a Deus, ousar voluntariamente colocar em dúvida o que foi por nós estabelecido, saiba que abandonou totalmente a fé divina e católica. Então, olha que bonito esta autoridade reivindicada por nossa autoridade. Ali, quem fala é Pedro. Ali, quem fala é o próprio apóstolo pelo Papa Pio XII. Nesta definição, pela nossa autoridade, pela autoridade de Jesus e dos bem-aventurados São Pedro e São Paulo. Então, outra verdade que é necessário explicar, né, em nossos dias, pode passar, Moisés, é que o Papa só tem poder para a edificação e não para a destruição da Igreja de Cristo. É o que está definido na Constituição dogmática do Concílio Vaticano I. E os pontífices romanos, conforme lhes aconselhavam as condições dos tempos e as circunstâncias, ora convocando conselhos ecumênicos, ora escutando a opinião de toda a igreja dispersa pelo mundo, ora por sínodos particulares, ou empregando outros meios que a providência divina lhes proporcionava, tem definido como verdade de fé tudo aquilo que, com o auxílio de Deus, reconheceram ser conforme a Sagrada Escritura e as tradições apostólicas. Pois o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que estes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que com a sua assistência conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. Olha que bonito. Portanto, o Papa não pode usar de sua infalibilidade para impor novidades, uma vez que a infalibilidade pontifícia está inteira a serviço da conservação da fé, que é imutável e necessária para a salvação da humanidade. 6 anos antes dessa solene proclamação, em 8 de dezembro de 1864, dizia o Papa Pio IX em sua encíclica Quanta Cura. E é interessante, recomendo que leiam depois essa encíclica,
né, a alerta que o Papa Pio XII já fazia naquele tempo. E hoje podemos compreender o que ele dizia. Hoje vemos tantos problemas. Então ele dizia na sua encíclica: é bem conhecido por todos os homens, com que cuidado e vigilância pastoral nossos predecessores, os romanos pontífices, cumpriram o ofício outorgado por Cristo Senhor a eles na pessoa do bem-aventurado Pedro, príncipe dos apóstolos. Cumpriram sem cessar o dever de apacentar os cordeiros e as ovelhas, e nutriram com diligência o rebanho inteiro do Senhor com as palavras da fé. Imbuíram-no com a doutrina salutar, protegendo-o contra os pastos envenenados. E esses nossos predecessores, que eram os assessores e campeões da augusta religião católica, da verdade e da justiça, sendo como eram principalmente solícitos pela salvação das almas, não consideraram nada mais importante que o dever de expor e condenar em suas cartas e constituições muito sábias todas as heresias e os erros hostis à honestidade moral e à salvação eterna da humanidade. Então, olha só que interessante o que dizia o Papa Pio IX em 1864. Infelizmente, como nós sabemos, isto se perdeu ao longo dos anos, né? Sobretudo nas últimas décadas, né? E, nomeadamente, no Concílio Vaticano II, se perdeu esta visão de que não há nada mais importante do que o dever de expor e condenar as heresias e os erros, porque nisto está diretamente ligado a salvação, a fé e, portanto, a salvação das almas. E agora passamos a refletir sobre dois erros comuns em nossos tempos turbulentos. O primeiro erro parte da premissa de que o Papa está protegido por uma infalibilidade infinita, de modo que não possa cometer nenhum erro. E devemos distinguir, porque a história está repleta de exemplos de papas que ensinaram ou fizeram coisas que não eram, né, devidas. A infalibilidade, por exemplo, né, o Papa Libério assinou uma espécie de documento semi-ariano. O Papa João XXII ensinou por um tempo que as almas dos santos não veem a Deus a não ser depois do juízo final. Alguns papas renascentistas tiveram uma vida de duvidosa moralidade. Mas em nenhum desses casos estava comprometida a infalibilidade papal. O Papa é infalível, principalmente nas questões de fé e moral, né? E, secundariamente, em matéria de disciplina, né? Por exemplo, as canonizações, na medida em que esses temas se relacionam com a fé e a moral, obviamente, né? Inclusive, nesses temas, não somente, aliás, nesses temas, somente quando o Papa imponha sua decisão para sempre como um ensinamento definitivo, né? De fato, se o Papa tivesse algum tipo de infalibilidade pessoal sobre seu ensinamento ordinário, não havia necessidade de uma definição dos limites da infalibilidade com a que foi dado, né, pelo Concílio Vaticano I. E um outro erro é o sede-vacantismo, que é considerar o Santo Padre como um herege formal, excluído, portanto, da Igreja, de modo que o Papa aparente seria um mero antipapa sem qualquer jurisdição. Ainda que este fato
haja sido considerado uma possibilidade teórica por alguns teólogos, né, como Caetano, São Roberto Bellarmino e João de Santo Tomás, essa teoria ela não é capaz de ser conciliada com a doutrina da visibilidade da igreja e com a promessa de Cristo, né, de estar com a sua igreja até o fim dos tempos. Então eu pergunto a vocês, se o Papa errar, a igreja nunca ensinou que pode passar, Moisés, o slide. A igreja nunca ensinou que o sumo pontífice seja onisciente e impecável. De fato, ele só é infalível em algumas ocasiões e houve na história papas que cometeram erros. Vejamos agora a opinião de doutores da igreja, de santos, de teólogos universalmente conceituados durante séculos, se opõem frontalmente ao sentimento daqueles que supõem uma absoluta infalibilidade do Papa e recomendando a assistência, aliás, a resistência em alguns casos. Vitória, o grande teólogo dominicano do século XVI, escreve: se o Papa, com suas ordens e seus atos, destrói a Igreja, pode-se resistir a ele e impedir a execução de seus mandatos. Santo Tomás de Aquino, doutor comum da Igreja, disse: havendo perigo próximo para a fé, os prelados devem ser admoestados pelos súditos, inclusive publicamente. Dessa forma, São Paulo, que era súdito de São Pedro, repreendeu-o publicamente. E aqui eu trago um fato histórico, né? A República de Veneza teve dificuldades com a Santa Sé. Então reuniram-se os teólogos, né, desta república e emitiram algumas proposições. Entre elas, a proposição 10, que afirmava: a obediência ao Papa não é absoluta e não se estende aos atos em que seria pecado obedecer-lhe. E a proposição 15 dizia: quando o soberano pontífice fulmina uma sentença de excomunhão injusta ou nula, não se deve recebê-la sem afastar-se, contudo, do respeito devido à Santa Sé. São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, foi consultor do Papa nesta época e um grande defensor da supremacia pontifícia. Essas proposições foram submetidas ao exame de São Roberto Bellarmino e, como resposta, ele disse: não há nada que dizer contra a 10ª proposição, porque está expressamente na Sagrada Escritura. E os teólogos de Veneza não tinham necessidade de fatigar-se em provar a 15ª proposição, porque ninguém a nega. São Bruno, bispo de Segni, se opôs ao Papa Pascoal II, né, que havia cedido ante o imperador Henrique V, né, no tema das investiduras. E ele escreveu, São Bruno: eu vos estimo como meu Pai e Senhor. Devo amar-vos, mas devo amar ainda mais aquele que criou a vós e a mim. Eu não louvo o pacto assinado pelo Papa, tão horrendo, tão violento, feito com tanta traição e tão contrário a toda piedade e religião. Então, meus irmãos, eu lembro aqui também uma passagem do livro de Gálatas, em que ele vai dizer: de fato não há dois evangelhos, né?
Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho. Então ele diz: ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebemos, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens a que procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo, vai dizer o apóstolo. Então eu pergunto a vocês, se alguém se perguntar se um papa pode ser herege, descobrirá que o problema não é tão simples como se pensa. Sobre esse tema, um estudo bastante objetivo feito por Xavier da Silveira. Xavier da Silveira foi um poeta, jornalista, advogado e político. Mostra que um bom número de teólogos pensa que um papa poderia ser herege como doutor privado, mas não como doutor da Igreja Universal. Então, uma outra pergunta de nossos dias. Um papa pode ser liberal e continuar sendo papa? A Igreja sempre admoestou severamente, né, que os católicos sempre é, alertou severamente os católicos liberais, né, mas não excomungou a todos. E também neste caso devemos seguir o espírito da Igreja. Devemos rechaçar o liberalismo de onde quer que venha, porque a Igreja sempre o condenou com severidade por ser contrário ao reinado de nosso Senhor, né? E em particular o reinado social. Então, com essas duas perguntas, finalizo assim o quarto dogma e passamos ao último do nosso estudo de hoje. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. O episcopado pleno ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes que sempre foi ensinada pela Igreja. Então, o episcopado pleno com o Papa, que é a cabeça do episcopado, é infalível quando reunido em um concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da terra, ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes que sempre foi ensinada pela Igreja, né? O magistério não foi instituído para revelar novas doutrinas, né? Mas apenas para transmitir as verdades já reveladas aos apóstolos. Essa transmissão e não eventuais acréscimos que eles seriam estranhos, que a infalibilidade protege. Então aqui segue a mesma regra de quando o Papa se pronuncia ex cathedra. O magistério eclesiástico, pode passar, Moisés. O magistério eclesiástico é infalível? Sim, o magistério eclesiástico é infalível. Mas para isso são necessárias as condições precisas, né? Se não forem cumpridas, os bispos e o Papa podem cometer erros. Uma declaração ou uma homilia, mesmo uma encíclica pontifícia, né, ou um texto conciliar, não são necessariamente infalíveis. Somente o são as afirmações para as quais a infalibilidade é reivindicada.
Então, todos os antigos concílios ecumênicos proclamaram dessa forma verdades de fé. O Papa deve aprovar suas decisões, mesmo que ele mesmo não se faça presente ao concílio. Uma afirmação infalível feita pelo Papa ou por um concílio é chamada julgamento solene, é chamado de julgamento solene. É um ato do magistério extraordinário ou solene da Igreja. Né? Aqui é uma das situações em que os bispos são infalíveis, quando proclamam solenemente uma verdade de fé no concílio ecumênico, em união com o Papa, seu chefe supremo. Este é o magistério extraordinário da Igreja. E também quando os bispos dispersos por toda a terra são unânimes em ensinar uma verdade, como pertencendo ao depósito da fé. Este é o magistério ordinário universal. É o caso dos artigos de fé gerais, né, que são há muito tempo ensinados por toda a igreja, né, por toda a igreja em toda parte, sem terem sido colocados em dúvida. Chama-se, portanto, magistério ordinário universal. Um só modo de infalibilidade não bastaria, porque existem dois. O padre Matias Gudron vai dizer no seu catecismo da crise: num tempo normal, o ensinamento comum dos bispos, ou seja, o magistério ordinário universal, é suficiente para conhecer com certeza as verdades de fé. Mas em tempos de crise, quando os bispos se opõem entre si ou são negligentes em utilizar sua autoridade para lembrar a verdade revelada, não se pode mais recorrer a esse critério. Para resolver a crise, é necessário um ato do magistério extraordinário, isto é, um julgamento solene proclamado por um concílio ou por um papa. Então, aqui nós vemos, então, por que é necessário esses dois modos de infalibilidade. Em um tempo de crise, um bispo se opõe ao outro bispo, um bispo fala uma coisa, outro bispo fala outra coisa e é aquela confusão. Então, é necessário um ato do magistério extraordinário de um papa ou de um concílio. E então, para finalizar o nosso estudo, eu trouxe aqui algumas sugestões de atitudes necessárias para os nossos tempos. Primeiro e antes de tudo, rezar pelo Papa. Em primeiro lugar, devemos entender que temos o dever de rezar pelo Santo Padre e suas intenções. Como diz São Clemente Maria, um cristão que não reza pelo Papa é como uma criança que não reza por seu pai. E aqui deve-se destacar que o termo intenções do Papa não se refere às intenções subjetivas e pessoais do Papa, né? Acredito que todos aqui saibam disso, né? As 6 intenções objetivas do Papa, né, que são tradicionalmente entendidas, é a exaltação da Igreja, a propagação da fé, a extirpação da heresia, a conversão dos pecadores, a concórdia entre os príncipes cristãos e o maior bem-estar do povo cristão. Uma outra atitude, não podemos julgar a culpabilidade pessoal do Papa, ou de um Papa, na destruição da Igreja. Só Deus pode julgá-lo. Também não podemos julgá-lo juridicamente ou declarar nulos todos os seus atos, porque não há nenhum poder superior ao Papa na Terra
que eu possa fazer. Foi o que vimos no nosso estudo hoje. Não há nenhum poder superior ao Papa na Terra. Mas também não podemos cooperar cegamente com a destruição da igreja, seja tolerando a implantação de uma nova religião, de uma nova doutrina, seja por não fazer o possível para defender a fé católica. Né? E um exemplo disso que estamos falando, gostem ou não, mas isso de fato é verdade, o Monsenhor Lefebvre foi, nesse ponto, um modelo. Ele dizia que nenhuma autoridade, nem sequer a mais alta da hierarquia, pode obrigar-nos a abandonar ou a diminuir nossa fé católica, tão claramente expressada e professada pelo magistério da Igreja durante 19 anos. Então, a obediência é uma norma que atenta contra, aliás, a desobediência, né? Aliás, a obediência. A obediência é uma norma que atenta contra a razão natural e a revelação, a desobediência e a revelação divina. E não é virtude, portanto, a obediência em tudo, a obediência nessa situação, né, em uma situação como essa. Não é virtude, mas é um vício. Né? E assim finalizo, então, fazendo de nossas as palavras de Dom Marcel Lefebvre. Nós aderimos de todo o coração e com toda a nossa alma a Roma Católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias para a manutenção desta fé. A Roma eterna, mestra de sabedoria e de verdade. Amém. Enfim, terminamos. Foi longo, mas chegamos ao fim. Ainda tem alguém aqui, será? Só os poucos que sobraram. A nossa gravação continua. Alguém, o microfone fica aí aberto para tecer as suas considerações. Fiquem à vontade. Michele sempre fala. Michele está aqui ainda. Gostaria de deixar registrado que temos aqui em nossa presença um sacerdote, né, um recém-ordenado, Padre Ricardo. Ninguém? Boa noite, eu queria fazer uma consideração. Hoje o Davi me chamou, estão me ouvindo, né? Estamos sim. E vou dizer que você pecou gravemente, porque você esqueceu uma figura. Se a gente vai na Santa Sé, tem uma imagem belíssima de 4 homens segurando a igreja, né? Um deles é Agostinho de Hipona. Você citou todos os teólogos, se esqueceu dele. Para mim, isto é um pecado gravíssimo. Eita, Davi, velho. Mas, rapaz. Não, não, falei sim de Santo Você Agostinho. citou brevemente quem mais fala sobre a igreja, inclusive na sua obra extensíssima e belíssima De Civitate Dei, é Santo Agostinho de Hipona, viu? Então, você faltou gravemente, porque ao meu ver, as 4 colunas da igreja, excluindo, claro, todo o primado de autoridade de São Pedro, mas as bases, ao meu ver, está em São Paulo, Santo Agostinho, Santo Tomás e o Papa Bento XVI. Ao meu ver, neles estão claro que eu não posso excluir todos os pais da igreja, nem toda a tradição, mas o que essas feras escreveram não se compara, né? Principalmente Santo Agostinho, né? Tudo que hoje nós temos é, em concepções eclesiológicas, escatológicas, está na doutrina agostiniana, depois tomista, né? Então você pecou gravemente, né? Eu digo isso porque a minha monografia da
da filosofia, o terceiro capítulo era para eu tinha que discernir se a cidade de Deus era a igreja, né? Porque Santo Agostinho tinha essa dúvida, né? Se a cidade de Deus era ou não era a igreja, né? E ele diz no final, né, que mesmo que a cidade de Deus não seja a igreja, mas a igreja é a única sociedade capaz de nos levar à cidade de Deus, né? E Lutero, Martinho Lutero, ele tinha uma coisa certa, apesar de todos os seus erros, quando a expressão fora da Santa Igreja não há salvação, ele questionou seus professores na, na faculdade alemã de Augsburgo, se não me engano, né? Se não existiria salvação, igreja, haveria salvação. Só que ele esqueceu que Cristo é a cabeça da igreja, então, necessariamente, a salvação se encontra também e, em particular, de forma mais singular na igreja, como a Arca de Noé, como disse Santo Agostinho também no De Civitate dele. Ele disse que todas as configurações da Arca de Noé configuram na igreja de Deus, né? Mas você não está errado, não. Mas eu tenho que dizer porque eu sou apaixonado por Agostinho e eu sei que quem fala mais nisso é ele, né? Inclusive, um dos primeiros defensores do primado petrino nos concílios foi Agostinho de Hipona, porque muitos padres gregos não tinham tanta essa concepção. Eles tinham a expressão primus inter pares. Ele é o primeiro entre seus pares, né? Mas Santo Agostinho defendia, né, ferozmente que havia não só um primado honorífico, mas de honra, né? Por isso que ele é magno, né? E São Paulo, apesar de tudo, né? Pedro, vamos ser categóricos, né? Pedro não tinha a ciência de São Paulo, né? É tanto que na carta aos Gálatas ele censura São Pedro com razão, porque São Pedro se constrangia em abandonar os hábitos judaicos, enquanto ele, que era de fato é, judeu zeloso, abandonou todas as crenças por Jesus Cristo, né? E tudo que nós temos hoje de base originária vem de São Paulo, né? Inclusive, eu sou defensor de que nós, por exemplo, a fé só chegou à América por causa de São Paulo. Por quê? Porque quando São Lucas começa o seu evangelho, ele diz que é, tudo que ele pesquisou sobre a vida de Jesus, até o dia que ele foi levado aos céus. E os Atos dos Apóstolos, ele diz que inicia do dia em que o Espírito Santo desceu até o dia que o evangelho chegou aos confins do mundo. Onde é os confins do mundo para eles? Era Roma. E Roma era a capital do império, que fazia parte, naturalmente, de todas as províncias latinas, inclusive Portugal. Então, a fé chegou para nós. Claro que Pedro foi bispo de Roma e morreu e martirizou-se em Roma, mas antes de Pedro ter ido até Roma, os discípulos de São Paulo fundaram as comunidades. E aí nós vemos Áquila e Priscila, por exemplo, né, que foram para lá. E São Paulo, que tinha privilégio romano, viveu 2 ou 3 anos, se não me engano, dois em uma casa alugada, evangelizando os romanos, até que Pedro foi e assumiu seu pastoreio, né? Enfim, eu não quero dar outra explanação, mas eu entendi e é louvável o que ambos fazem aí desse estudo sobre a ortodoxia da fé católica, né? Só colocaria também, apesar de todos os erros, ou não diria tantos erros,
mas também uma falsa interpretação que o Santo Padre Bento XVI denuncia ferozmente quando se trata do Vaticano II, em que a maioria, principalmente dos brasileiros, teólogos e bispos, dizem que o Vaticano II foi uma hermenêutica de ruptura. E o Papa Bento XVI, como um dos grandes pilares do Vaticano II, disse que não, o Vaticano II é uma hermenêutica da continuidade. Ele não é ruptura. Se a gente vê o Vaticano II como ruptura, nós defendemos todas as más interpretações. E dou um último exemplo. Por exemplo, quando se trata do ecumenismo que se fala no Brasil, não tem nada a ver com o ecumenismo que é pregado na Unitatis Redintegratio, que está no Concílio Vaticano II, né? Quem leu a Unitatis Redintegratio, que é o documento que fala sobre o ecumenismo, vai ver com clareza de ideias que não é o ecumenismo que tanto se fala aqui. Para começar aqui, as igrejas tradicionais históricas que se pensa de um ecumenismo, nós, principalmente nós aqui do Centro-Sul do Ceará, não temos e nunca tivemos e provavelmente não teremos contatos. Por quê? Porque eles mesmos já estão se acabando lá pela Europa. Nós temos aqui dissidências de dissidências de dissidências das originais. Então, eles não têm a originalidade dos primeiros filhos da divisão, como disse o Papa Leão X, quando estava caçando nos campos europeus e declarou aquele salmo, né? Não deixe, Senhor, que o javali da Mata Virgem devaste a seara do Senhor. Então, com isso, acho que eu já falei demais. O Davi tomou quase 1h30, mas eu teria que defender Agostinho, e se eu não defendesse Agostinho, não seria agostiniano. Se eu não defendesse São Paulo, eu não seria paulino, que também escrevi na teologia. E se eu não defendesse Bento XVI, eu não seria eu, porque Bento, para mim, é um dos maiores teólogos. De todos, o que eu tenho menos base, porque ele é muito filosófico, é Tomás de Aquino. Eu acho que só isso. Muito bem, muito obrigado, padre, pelas observações. Reconheço, realmente eu deveria ter citado mais o Santo Agostinho, mas fica para a próxima, né? Se Deus quiser. E espere até o final, se alguém mais for falar, para nos dar a bênção. Rapaz, que coisa boa. Padre, muito obrigado pela sua presença. Padre Ricardo, seja sempre bem-vindo às nossas formações. Vou sair em defesa do Davi. Vou sair em defesa do Davi porque essa formação não era dele, né, Davi? Estava para outro irmão aqui do grupo, né? Pois Tava é, rapaz, peguei assim nas de última últimas hora, não horas, foi, né? Davi? Foi, Mas foi feita nas carreiras, né? Tava para outro irmão, aí foi o Davi se dispôs a pegar. Graças a Deus que você pegou, viu, Davi? Que ficou bem melhor do que o roteiro que eu tinha aqui, que né, eu me dispus a pegar, mas aí não deu certo também naquele dia, ainda bem que não deu, porque também foi de última hora e vi que você preparou aqui muito bem, guardadas as devidas ressalvas feitas pelo padre. Então, foi muito boa a sua apresentação, Davi. E como é bom, né, a gente ter contato com essa linguagem da igreja que é clara, que é objetiva, que tem por fim último salvar as almas, que tem por fim último esclarecer a doutrina de Cristo, a doutrina da igreja. Em tempos que documentos sejam de bispos, ou até mesmo documentos papais, tem uma verborragia que fala, e no fundo não fala nada, não toca nada, você se debruça sobre aquele documento e se pergunta, sim, mas e para a minha fé? O que é que isso confirma a minha fé? O que é que isso afirma na minha fé? O que é que isso me faz crescer na minha fé? E aí
fazem muita falta mesmo os documentos claros e objetivos do Papa Bento XVI, pegando aqui um pouquinho da palavra do que o padre Ricardo falou. Nossa, desses últimos papas, né, dos papas contemporâneos, os papas mais recentes, eu costumo dizer que eu tenho um papa para chamar de meu, né? E esse papa que eu chamo de meu é o Papa Bento XVI, de forma nenhuma caindo no erro de contrapor a doutrina de um papa a outro, né? Porque isso também seria errado e condenável, de forma nenhuma. Mas a gente sempre tem aquela predileção por um ou outro. Então, se a gente for falar de papas contemporâneos, eu chamo o Papa Bento XVI de meu papa, né? É o papa para chamar de meu. E se formos falarmos de papas, né, ao longo da igreja, como não se apaixonar pelas palavras claras e incisivas de São Leão Magno, né, como não se apaixonar pelas palavras incisivas e claras de Leão XIII, de São Pio X, né, do Papa Pio XII, papas heróicos, né? Então, essa linguagem é que me faz, né, a me apaixonar cada vez mais pela clareza da nossa fé e que deve iluminar sempre cada vez mais e mais nesses tempos de crise, né, nesses tempos conturbados, onde muitas autoridades da igreja abriram mão de ensinar. Simplesmente não as autoridades da igreja não querem mais nos ensinar. A preocupação agora é um sapo que está morrendo, que está sendo extinto, é uma árvore que está pegando fogo, isso e aquilo, e as almas que estão queimando no fogo do inferno estão sendo esquecidas. Enfim, parabéns, Davi, né? Muito obrigado pela sua formação, falei demais também, e é isso, que Deus nos abençoe e que aguardemos, né, a bênção do Padre. Olha que bênção termos um sacerdote em nosso meio hoje. Muito obrigado, parabéns, Davi, pela sua apresentação. Amém, muito obrigado. Então, o padre levantou a mão, não sei se a Maikele vai falar, mas o padre Ricardo está com a mão levantada. A palavra é sua, padre. Não, eu não vou me estender mais não. Só quero dizer que não foi, foi muito boa, muito fundamentada, porque até um papa, se fosse falar da igreja, não citasse Agostinho, ia levantar a mão, que de forma alguma eu, como eu disse, sou um neófito, mas Agostinho é apaixonante, então recomendo-vos, né? E a segunda coisa que o senhor coloca aí um problema da atualidade que é digno da nossa reflexão, né? Mas eu chamaria atenção, e já disse até certas vezes ao Davi, que vocês lessem Daniel Hopes, se tiver essa oportunidade, né? Porque o Daniel, para mim, é um dos melhores historiadores da igreja. Ele só tem um pecado, é que a visão dele não é nem pecado, porque é natural, né? É muito eurocêntrica. Não no sentido de ver a história eurocêntrica, mas dos seus 10 volumes, que ele não trata muito da evangelização no restante do mundo, né? Ele cita algumas coisas do Brasil, da Ásia e tudo mais. Aí ele se desenvolve mais na evangelização da Europa. E a igreja, meu diretor espiritual diria que a igreja ela é pendular. O quê? Como a gente pode ver a igreja, né? Muitas vezes a igreja está no extremo e soltam de uma vez o pêndulo e ele vai para o outro, né? Então, nós tivemos uma época áurea, se nós tratarmos de Ceará, por exemplo, né? O Ceará foi um dos celeiros do episcopado brasileiro, né? Você vê, os primeiros cardeais brasileiros, todos eram nordestinos e outros grandes bispos da história, né? E depois teve um declínio e foi para Grande o Dom outro Vital, extremo, né? né? Fui seminarista 7, 8 anos em Fortaleza, então se falar assim era mais fácil. É, não, melhor não dizer isso. Enfim, então tem umas coisas que a oração nesse momento é muito importante. Vocês podem lembrar a Catarina de Sena, né? Vocês falaram muito na defesa do Papa. Os papas do período renascentista não eram tão. Quem sou eu para falar de santidade, né? Mas não eram tão
fidedignos, né? E os papas do tempo de Catarina de Sena, né? Também não, mas ela amou-os como romanos pontífices, né? E até teve a coragem de dizer, volte. Então, é necessário. Aí, voltando ao Bento XVI, por exemplo, né? Acontecem essas coisas para bagunçar a barca de Pedro, né? A barca de Pedro se torna agitada, mas, vez ou outra, Deus envia homens na história para converter os homens. Em uma das falas do dia de São Padre Pio, o Papa Bento XVI usou. Padre Pio é um daqueles homens que, vez ou outra, Deus manda para o mundo para converter os homens. E eu encerro, apesar de não poderia ter falado tanto, né? Mas o arcebispo de Fortaleza sempre gostava de nos dizer, e a mim em particular, né? A gente aprende sempre, Ricardo, com os padres de forma geral, né? Ele dizia, em que sentido? Os padres bons de segui-los e os maus de não segui-los, né? Então aí entra um princípio de Santo Inácio, que o Papa Bento XVI, o Papa Francisco gosta, claro, né? Também se não gostassem, mas o princípio é muito bom, que é o do discernimento, né? Vocês têm discernimento do que é, não, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, né? E rezar para que a ação de Deus haja, né? Porque a igreja é dele, né? São João 23 disse que, angustiado certa vez com os problemas da igreja, abriu a janela e viu um sinal extraordinário no céu e ele só disse: a igreja é tua, toma conta, né? Então, nós fazendo a nossa parte, claro que não deixamos de nos indignar com certas situações que, ao meu ver, são mais interpretações locais do que do magistério oficial. Só que às vezes o magistério oficial da igreja, ele dá muito respaldo ou silencia. E o silêncio, às vezes, não é bom, né? Só para algumas situações, como diria Inácio Larranhaga no Silêncio de Maria, né? Maria silenciava, né? Mas há certas coisas que acontecem no seio da igreja que precisariam de um posicionamento mais firme, mais contundente, né? Então rezem muito pela igreja, nós precisamos de uma renovação constante, né? Eu já falei demais e rogo a Deus hoje que vos abençoe neste fim de noite, rezando hoje na segunda pelos fiéis defuntos e também amanhã já celebrando Santa Beatriz da Silva, que foi uma das grandes santas que viveu a radicalidade do Evangelho, né? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o Que céu e a fez o terra. céu e a O terra. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Por mãos imaculadas de Maria Santíssima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as Amém. almas dos fiéis Amém. defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amém.